Saudações, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura. Vamos a hoje a listinha, a lista injusta, né, como dizem, né? 10 livros fundamentais para o leitor atento, nosso amigo do grupo de poesia de literatura, Robson Gurgel, que adora dar dicas de literatura, né? Então ele mandou para nós a listinha aqui, nós temos uma olhada, né, do que tem no material. Alguns eu já comentei, alguns eu já escrevi sobre esses livros. E vamos começar lá no século XIX, com um clássico francês do Balzac. Balzac é aquele grande escritor lá, antes do Flaubert, né, que é o realismo francês. Flaubert ficou famoso em 1850, né, do Baudelaire, né? Mas ali antes um grande painel, uma literatura de painel, assim, que é mostrar todas as classes sociais, todos os períodos históricos da França, que é o Honoré de Balzac. E ele escreveu Eugène Grandet, que é de 1833, né? Nós imprimimos aqui, domínio público, né? E a Eugène Grandet vai mostrar uma menina rica, né? Aquela grande painel, aquelas mocinhas do século XIX, que nós temos lá também a Madame Bovary, que é do Flaubert, né, famoso pelo realismo, e vai ter a Ana Karenina do Tolstói. E o outro que leu muito Balzac é o Dostoiévski, e no Brasil o Érico Veríssimo, vai fazer também um painel. Depois nós vamos ver o Érico Veríssimo aqui, tem um livro na lista, e o Érico Veríssimo vai fazer aquele grande painel do Tempo e o Vento, né, e todos os livros do Veríssimo tem essa preocupação de fazer um recorte social, né? O painel grande, as classes sociais, né? Aí você tem os camponeses, tem os latifundiários, você tem os industriários, você tem o pessoal da cidade, você tem os artistas, tem os jornalistas, né? Então é isso que é o grande painel. A Eugène Grandet é um drama mais familiar, né? O pai da Eugène Grandet, que é o tio Grandet, é um homem muito avarento, ou seja, muito rico, muito avarento, ali naquela época da restauração, né? Depois da queda do Napoleão e voltou a monarquia na França. E aí ele quer escolher quem que vai ser o pretendente da filha, né? Porque a mulher não escolheu o casamento. E aí vai ter esses, né, o trama romântico, é isso, a menina quer casar com um primo, né, um primo da cidade, e ela vive na província, então já tem a diferença, né, o primo é da cidade, em visitar a província, e a moça provinciana, e o pai vai escolher o casamento, porque ele não vai entregar a fortuna dele para qualquer um, né, então esses dramas, e é um grande painel. Isso aqui é apenas um dos livros, tem Ilusões Perdidas. As Ilusões Perdidas já se passam no moço que sai da província e vai para a capital, e lembra um pouco o Stendhal, né? O Stendhal tem isso, o Vermelho e o Negro, que é o moço que sai da província e vai para a capital, né? Vai subir na vida. E aí, lá inclusive fizeram um filme, né? Ilusões Perdidas, que aí o jovem vai se envolver com os jornalistas, com os escritores, os poetas, lá em Paris. Paris é aquela cidade, todo mundo queria ir para Paris, né? Até o Rambo foi a pé para Paris, saiu da província e foi a pé para Paris. Muito bem, então essa aí é a Eugène Grandet, está domínio público, pode imprimir o livro todo, tranquilo. O segundo livro é Capitães da Areia. Capitães da Areia, não tem o livro físico aqui, mas está aqui. Capitães da Areia, capa clássica. E eu já escrevi, vou deixar na descrição, já escrevi sobre o Capitães da Areia. Eu tenho aqui o Jorge Amado, fantástico também, a morte do Quincas Berro d'Água, que também o Capitães de Areia, esse aqui é mais cômico, mais interessante, mostra a cultura da Bahia ali mesmo, né? Esse aqui mostra um drama mais realista, que é a questão das crianças pobres, crianças abandonadas nos portos ali da Bahia, né? Então ele mostra as crianças, muitos viram bandidos, né? Ladrões e tal. E vai mostrando elas como elas se organizam, como é que elas matam a fome. Então é um romance bem social. Eu também já escrevi sobre esse livro, vou deixar na descrição, né? E aí ele mostra os personagens, tipos de personagens, vai mostrando como é que as crianças sobreviviam, como é que as lutas de classes ali, né? Entre quem tinha muito e quem não tem nada, a questão da exploração, da miséria. Então é um tema assim bem social, né? Lembrar que o Jorge Amado era um socialista, era ligado ao Partido Comunista, e tinha essa necessidade de fazer uma literatura engajada, né? Depois ele vai fazer uma literatura assim, mais cômica, mais satírica, mais erótica, né? Então assim, são as graduações do Jorge Amado, que é uma obra extensa. Não sou especialista em Jorge Amado, mas podemos falar sobre outras obras, né? Muito bem, em terceiro lugar está aqui o Grande Sertão Veredas. Vou falar do Grande Sertão Veredas, eu estou guardando aqui. Várias pessoas falam do Grande Sertão Veredas, né? Mas vou guardar para fazer um vídeo sobre o Grande Sertão Veredas, que é um clássico, né? Do João Guimarães Rosa.
Então, João Guimarães Rosa, não tenho o livro físico aqui, vou consegui-lo, já li umas 3 vezes. Né? Eu custei a ler o Grande Sertão Veredas, porque é muito denso, é muito complicado, aquelas sagas do Riobaldo, aqueles tantos cangaceiros, né? Aquele pessoal lá, parece aqueles livros do Lampião, né? Então, é assim, é a vida do interior, do sertão, o sertão é perigoso, né? O sertão é perigoso. E é um livro clássico, assim, eu já indiquei no outro vídeo o Sagarana, é bom ler o Sagarana antes para você acostumar com a linguagem. E depois de ler o Sagarana, você pode ler tranquilamente o Grande Sertão Veredas. Eu só consegui ler na segunda tentativa, já li umas 3 vezes e vou ler novamente. Tá? Então eu acho excelente. E da mesma época do Grande Sertão Veredas é um romance urbano, né, da classe média urbana, que é o Encontro Marcado. O Encontro Marcado, que é do Fernando Sabino, que é de BH, que foi morar no Rio de Janeiro, conheceu o Vinícius de Moraes, tal. E aqui é os cavaleiros do Apocalipse, né? Que é o pessoal que vai puxar angústia na praça, de madrugada, naquela BH dos anos 30, não é isso? Então eu já li isso várias vezes. Esse livro começa bem devagar, assim, ele começa bem a vida, né? A parte infantil, né? A infância do autor e tal. Muito biográfico, né? Não é totalmente biografia, mas é muito biográfico, tem muito biografia aqui, muita coisa que realmente aconteceu. Se você ler a biografia do Sabino, você vai ver que muito do Encontro Marcado ele está contando a vida dele. E aí, esse livro dos anos 50, mas ele vai contar a vida dos anos 30, 40, a Segunda Guerra Mundial, etc. E legal como o que eles liam, né? Ele vai mostrando as leituras da época, né? Interessante. Ele vai, o personagem do livro, né? O Eduardo, costumaram-se a ler os franceses, os proibidos, na biblioteca do ginásio, em traduções. Lera Madame Bovary, lera Eugène Grandet, lera Garganta, né, do Rabelais, né? Pouco lucrou com a leitura. Com esse último ficou impressionado como o livro podia conter tanta palavra baixa, né? Que o Garganta e Pantagruel é meio satírico, né? Tanta cena escabrosa, mas achava engraçado por isso ia lendo. Comprou um dicionário, prendeu-se em casa durante noites lendo os livros de contos que lhe foram emprestados. E aí ele aprendeu o francês lendo um dicionário, né? Porque o francês naquela época que era a língua erudita, assim, a língua culta. Ninguém falava inglês, pouca gente falava inglês, né? Depois dos anos 50, com os americanos vencendo a Segunda Guerra Mundial, né? Aí que começou a Guerra Fria e tal, e aí o inglês virou aquela coisa, o inglês e tal. Mas nessa época aqui o francês era a língua obrigatória, assim, latim e grego, né? Muito bem, também o próximo livro aqui, que é o Meu Pé de Laranja Lima, já escrevi sobre ele, deixarei uma descrição aí, que quando eu falei das crianças na literatura, tem vários livros que eu falo do Oliver Twist, Os Meninos da Rua Paulo, né, o Capitães da Areia. Eu falei vários livros aí, aqueles livros lá do Mark Twain, né, o Huckleberry Free, o Tom Sawyer, né, esse pessoal todo aí. Eu fiz uma lista de livros sobre crianças na literatura. Tá nos meus blogs aí, tá nos meus blogs. Então, Meu Pé de Laranja Lima é aquela questão, né, que lembra o Pequeno Príncipe, né? A questão da criança vendo o adulto, a criança idealizando o adulto vendo-se na criança. Essa relação de adulto e criança, amizade de adulto e criança, porque o Zezé, que é o protagonista do livro, para sair da infância, ele vai ter que sofrer muito, né? A questão de você supera a infância sofrendo. Interessante isso. E aí ele vai ter uma perda, que ele vai fazer amizade com um português, né? Um adulto, um português, que é aquele amigo das crianças, né? Que é um cara, aliás, ele é meio retraído, depois ele fica amigo das crianças. Mas ele vai mostrando essa relação de idealização do adulto, o que é a vida adulta, né? E aí vai acontecer uma perda na vida do Zezé, e aí vai ser essa questão quando ele vai estar aquela passagem da vida infantil para a vida adulta, a vida adolescente, né? Então vai mostrando, e obviamente biografiamos aqui do José Mauro de Vasconcelos, ou seja, bem, né, não sei se tem a biografia do autor, mas tem muita coisa aqui que é aquela vida mesmo do autor se colocando na história, né? Igual o Menino de Engenho, que é o outro livro, Menino de Engenho, do Zé Lins, né? O Zé Lins também tem lá o Menino de Engenho, o Fogo Morto e tal, que o autor se coloca dentro da obra, né? Tem ali Muito bem, e o próximo livro, do Érico Veríssimo, já falamos aqui, o Érico Veríssimo, que escreveu Incidente Antares, que é de 1971 e vai falar dos anos 60, de forma altamente satírica, né? É claro que ele começa aqui dando aquele painel, ele adora fazer painel, e ele vai fazer um painel da história do Rio Grande do Sul, né? Então ele vai pegar aquelas famílias tradicionais, o pessoal da área urbana, aqueles conflitos políticos que tinham ali, com as guerras civis políticas deles ali, e vai contar a ascensão do Getúlio Vargas, como ele conta lá no Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, vamos fazer um vídeo específico, aguardem. Vai ter só sobre o Tempo e o Vento.
E é um grande painel, tem por vento, são vários livros, né? Se eu não me engano, são 7 livros, né? Depois eu vou pegar detalhes. São vários, são sequências de livros. Assim, você tem que ler uma sequência que vai pegando a história lá da colonização dos espanhóis, Tratado de Tordesilhas, aí você vem até no Estado Novo, a deposição de Getúlio Vargas, etc. Eu acho que tem até a morte de Getúlio Vargas também, vou até reconferir isso aí. Tem uns 20 anos que eu li lá nos anos 2000, o Tempo e o Vento. Mas isso aqui, né? Acho que eu já li umas 2 vezes. Inclusive o Leci também coloca na lista dele. Leci Souza está aí na descrição. O vídeo, né? Os 10 livros fundamentais para o poeta Leci Souza. E o Incidente de Antares é uma coisa assim meio zumbi, né? Meio Walking Dead, que o pessoal volta, eles saem do cemitério, eles voltam à vida, e aí vai passar os podres da cidade, né? Os podres da cidade, aí vai aquelas intrigas de família, né? Assim, aquelas guerras civis entre eles lá, os liberais, restauradores, os monarquistas, os republicanos, cheio de treta lá, né? Então esse livro aqui, ele é série cômico, porque o assunto é sério, né? Os dramas históricos do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, e vem contando até a ditadura, né? Porque a história se passa nos 60 e tem ali a podridão do Brasil que resultou na ditadura civil e militar. Então esse aqui é o livro 6. Vamos para o livro 7. O livro 7 dos anos 60, claro, dos anos 60. Um livro sobre os anos 60, que foi publicado nos anos 80. Então, 1968, um ano que não terminou, que tem várias capas, né? Também você pode imprimir. Aqui, ó, Denis Ventura. Ele vai contar essa história, né? Nos anos 60, né? Essa juventude que queria mudar o Brasil, etc. Então, tem vários depoimentos, né? Tem vários depoimentos tem vários, eu não vou ler depoimentos aqui, um monte de depoimentos, né? Mas aqui é um livro clássico dos anos 80, e aí tem a apresentação do próprio autor. A nossa história começa com o Réveillon e termina com algo parecido com uma ressaca. Ressaca de uma geração e uma época. Entre os dois, o Brasil e o mundo viveram um tempo apaixonado e apaixonante. É possível que 1968 não seja, como querem alguns de seus agiólogos, o ano zero de uma nova modernidade, embora os estudantes franceses já tivessem avisado na época que era apenas o começo, né? Advertiam os muros de Paris. Então tem aquela ideia de que o pós-modernismo é depois dos anos 60, dos anos 68, então tem essa discussão. Depois vamos falar sobre o pós-modernismo, depois a gente fala do pós-modernismo. Mas tem essa questão, né? Ou seja, um ano que não acabou porque nós estamos vivendo 68, né? Aí veio o rock and roll, veio o Woodstock, os Beatles, blá blá blá. Então é isso aí, ou seja, recomendado 1978, falando sobre 68, um ano que não terminou. Vamos lá, esse é o 7. Então o 8 agora. O 8 é a Cabine 33, que eu estou lendo, que é a indicação mesmo do Robson, que é esse autor, né? Que é o Carlos Lúcio Gontijo. Que é aqui, ó, vou ler só a introdução, né? Carlos Lúcio Gontijo, Cabine 33, que fala uma viagem de trem, né? Cabine de trem. O trem da existência, nós é que levamos a vida. No trem da existência, nós é que levamos a vida. Somos o seu caminho, o combustível e a carga dos vagões. Esse livro é de 2004, 196 páginas. Depois comentarei mais sobre a obra do Carlos Lúcio Gontijo. Fica a dica, porque eu ainda estou lendo o livro. Estou lendo o livro, não vou dar spoiler, não vou. Então tá aqui, ó. Tá disponível na internet. Tá certo? Tá disponível na internet. Então esse é o livro 8. O livro 9 ainda, que fala um pouco também, lembro dessa história do Pé de Laranja Lima, né? Que é um autor falando da infância, né? O Menino de Engenho, essa coisa do autor, o homem falando do menino, né? Então, Index. Agora, eu tenho outras obras aqui do Bartolomeu, ó, né? Bartolomeu Campos de Queiroz, que é muito, né? Na escola trabalha muito, porque é infantil juvenil, né? Várias obras aqui do Bartolomeu Campos de Queiroz, essa é a capa do Index. Bartolomeu Campos de Queiroz, com sua simplicidade e delicadeza, percorre mais uma vez as lembranças e as fantasias da infância e transforma as palavras comuns em prosa poética da mais alta qualidade. Então, a narrativa sendo-se na visão de um narrador adulto que resgata o seu poder infantil de ver o mundo. Então, é basicamente o Pequeno Príncipe, né? É o cara adulto conversando com a sua criança interior, né? É basicamente isso. Então tem várias obras disso, né? O autor se coloca lá como protagonista criança, né? Ele volta a ser criança. E para fechar as dicas, tem um livro assim que não é literatura, né? Mas é uma coisa meio psicologia, meio filosofia, meio autoconhecimento, né?
que é do Michael Foley, que é do irlandês lá do Reino Unido e tal, que vai falar da era da loucura, que é essa era de a gente sempre querer mais, né? Querer ser feliz a qualquer custo. O cara, né? Está sempre consumindo, sempre trabalhando mais para consumir mais, para trabalhar mais e consumir mais, dormindo pouco e comprando muito, endividando muito, né? Na verdade é comprando, endividando muito. Esse livro é interessantíssimo, vou reler, mas é um pouco questão do que o Buda falava, né? De você sacia um desejo, aí você cria um outro desejo, e você vai correr atrás, aí você saciando esse desejo, você vai criar um outro desejo. Então a felicidade é sempre algo, é igual a utopia, né? Tá lá no final da avenida, tá lá na luz do fundo do túnel. Ou seja, a felicidade, a utopia é algo a ser alcançado, né? Se você nunca alcança realmente. Porque, sou feliz com um carro. Não, agora eu quero ter 2 carros, né? Aí eu compro 2 carros. Eu quero ser feliz, agora eu tenho uma casa de campo. Aí compra a casa de campo. Eu sou feliz, agora eu tenho um iate. Aí o cara compra o iate. Sem que seria possível não comprar um iate, né? Então, ou seja, é aquela questão de sempre querer comprar alguma coisa. Eu tenho 2.000 livros. E se eu tivesse 3.000 livros, né? Vou comprar uma roupa nova. Aí compra 3 camisetas, aí vai 4 calças, vai comprar. Ou seja, é a questão de cada um tem uma colecionar discos, né? As pessoas colecionam discos. Quantos discos tem na sua casa? Tem 1.000 discos. Quero 2.000 discos. Então é acumulando, né? Acumulando. E aqui a questão, ele fala muito consumismo por isso, porque nós estamos numa época de consumismo, mas a questão da felicidade, gente, é uma coisa desde lá dos gregos antigos, né? O que é ser feliz? Como alcançar a felicidade? A felicidade é um estágio de consciência. A felicidade é se desapegar do mundo terreno, é não ter posses. Ou a felicidade é você ter um nível confortável, mas o nível de vida confortável você tem que trabalhar para alguém para ter esse nível e que salário você deve receber para ter um nível confortável, né? Então, e tem outros livros que você pode ler sobre a corrosão do caráter, né, que é do Sennett, que fala sobre isso, o mundo do trabalho, né? Esse trabalho free que está acontecendo hoje em dia, né? Essa uberização da vida, né? Isso é trabalho. Então, isso aqui é o não literatura. É um livro mais para reflexão mesmo, para filosofia, e depois podemos fazer um vídeo específico, viu? Se tiver interesse, faça um vídeo específico. Essa é a lista do Robson Gugel. Vou deixar na descrição, obviamente, os nomes, blá blá blá. Agradeço a atenção. Até mais.